solo da Mata Atlântica reflete a riqueza e a diversidade da floresta, se adaptando em condições climáticas e à vegetação densa. Um dos aspectos fundamentais para que esse bioma seja um dos mais diversos do planeta é por conta da sua composição, as suas características e a fertilidade. Seu solo é composto por humus, que é rico em matéria orgânica devido à rápida decomposição de folhas, frutos e restos de animais. O humo oferece nutrientes essenciais para as plantas, o alimento das plantas. Os minerais que compõem esses solos, dependendo da rocha matriz, podem ser encontrados quartzo e argila. A água também é essencial para a composição desse solo, devido à alta umidade, favorecendo a atividade microbiana e acelerando o processo de decomposição de matéria orgânica, mantendo o solo constantemente úmido. Algumas características desse solo é um perfil raso, que em muitas áreas é um solo superficial com afloramento rochosos. A sua acidez também, devido à composição intensa de matéria orgânica e lixiviação que resultam em solos ácidos. A alta concentração superficial de nutrientes, por conta da constante matéria orgânica e os nutrientes que ficam concentrados na camada superior. A vulnerabilidade também, que é basicamente a cobertura vegetal que protege o solo de erosões e sem ela ocorre uma degradação rápida. A fertilidade do solo da Mata Atlântica, apesar de ser um solo naturalmente pobre, ela compensa fazendo um ciclo eficiente de reciclagem de matéria orgânica. Porém, como esse solo é vulnerável ao desmatamento, expõe a superfície a processos erosivos. Alguns fatores que influenciam a fertilidade é o tipo de rocha matriz, que determina a quantidade de materiais e a variedade de minerais do solo. O relevo também, que em áreas inclinadas favorecem a erosão e dificultam o acúmulo de nutrientes. O clima também, que é por conta da alta umidade e temperaturas elevadas, aceleram o processo de decomposição e lixiviação. A vegetação, a floresta mantém uma fertilidade ao reciclar nutrientes continuamente e com eficiência. A importância da conservação do solo da Mata Atlântica é muito importante porque ajuda na manutenção da sua biodiversidade e para serviços ambientais, como a regulação do ciclo hídrico. Práticas sustentáveis, como a recuperação em áreas degradadas, reflorestamento como espécies nativas e manejo agroflorestal, ajudam a preservar esse recurso vital, que é o solo, muito essencial tanto para plantas quanto para animais. A Mata Atlântica é um dos biomas mais exorbitantes e ricos do mundo, com uma extensão que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Sua diversidade climática é tão fascinante quanto a biodiversidade que abriga. Mas o que torna esse bioma tão único? Vamos explorar as características climáticas que moldam esse tesouro natural. O clima da Mata Atlântica é, em geral, quente e úmido, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Mas devido à grande extensão do bioma, nós encontramos duas variações principais, que é o clima tropical úmido, que ele é predominante nas regiões costeiras do Nordeste ao Sudeste, com temperaturas médias anuais a 20 graus Celsius. É aquele clima característico com calor constante, mas com muita umidade. Já no Sul, nós podemos encontrar o clima subtropical úmido, onde as temperaturas são mais amenas, e por lá os verões podem ser muito quentes, mas os invernos também são muito frios, com temperaturas abaixo de 10 graus em algumas regiões. Isso acontece por conta da latitude e altitude
das áreas que compõem o bioma. As regiões serranas, por exemplo, tendem a ter temperaturas mais frescas, criando pequenos refúgios climáticos dentro de um próprio bioma. Como nós sabemos, uma das características mais marcantes da Mata Atlântica são as chuvas, que podem variar entre 1.200 milímetros a 2.000 milímetros por ano, depende da sua área. Áreas costeiras e serranas, por exemplo, podem chegar até 3.000 milímetros por ano. Isso acontece por causa da altitude e alto nível de umidade no bioma. A diversidade de altitudes e proximidades com o oceano é um tipo de solo que dá origem à série de microclimas. Um exemplo marcante são as serras, como a Serra do Mar, onde o clima é mais fresco e úmido devido à altitude. Por outro lado, em áreas mais próximas ao litoral, o calor é mais intenso, criando variações que impactam diretamente as espécies que vivem ali. Esses microclimas são fundamentais para a biodiversidade da Mata Atlântica, permitindo que as espécies únicas evoluam e prosperem. No entanto, essa mesma diversidade climática torna o ambiente extremamente sensível a mudanças externas, como o desmatamento e o aquecimento global. Com isso, a gente pode concluir que a Mata Atlântica não é apenas um bioma, ela é essencial para o equilíbrio climático e o fornecimento de água e proteção da biodiversidade do nosso país. Mas hoje, menos de 12% de sua cobertura original permanece de pé. Preservar a Mata Atlântica é proteger o futuro do nosso planeta. Agora, nós iremos falar sobre os impactos que a Mata Atlântica vem sofrendo ao longo dos anos. Atualmente, restam apenas 12% da cobertura original da Mata Atlântica. Isso se deve principalmente ao desmatamento, uso da área para agricultura e urbanização e pecuária. Além disso, a fragmentação dos habitats cria pequenos espaços isolados da floresta, dificultando a sobrevivência de diversas espécies. Além do desmatamento e uso das terras para agricultura e pecuária, nós temos outros problemas e impactos como a poluição da água, extração ilegal de madeira e introdução de espécies invasoras que ameaçam ainda mais o equilíbrio dos ecossistemas. As mudanças climáticas também empenham um papel crucial, alterando o regime de chuvas e temperaturas da região. A notícia é que existem soluções e a maioria delas são bem simples, que são a criação e fiscalizações de áreas protegidas são fundamentais para evitar o desmatamento. O reflorestamento de áreas degradadas também é uma opção que iria ajudar a restaurar nossa biodiversidade e recuperar os serviços ecossistêmicos. A Mata Atlântica é composta por muitos aspectos paisagísticos, que incluem florestas densas, manguezais, restingas, dunas e muitos campos de altitude. Na área costeira, normalmente tem praia, dunas. Já no interior é mais comum ver montanhas, serras, enfim. E além disso também tem as cachoeiras, os rios. O relevo da Mata Atlântica, ele é um dos elementos mais determinantes para a diversidade do bioma. Então ele vai variando de região para região, formando as paisagens que favorecem a distribuição das espécies do bioma. As principais formas de relevo são planaltos e montanhas, como a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Essa elevação ela cria terrenos com muita altitude, que são responsáveis pela formação de rios e cachoeiras, e de um grande ecossistema.
Também tem as colinas e as planícies costeiras, que se estendem por todo o litoral e são dominadas por dois principais ecossistemas, que são os manguezais e as restingas, que é um ambiente muito rico na biodiversidade da Mata Atlântica. As colinas, elas têm um relevo muito ondulado, que cria muitas variações no ecossistema, enquanto as planícies litorâneas, ela tem um solo muito fértil e uma vegetação muito densa. Também temos as depressões, que são as áreas mais baixas localizadas entre o planalto e as montanhas. Elas são utilizadas para pastagem e agricultura por causa do solo fértil e da quantidade de água presente. E por causa disso, elas acabam sofrendo a exploração do ser humano, né? A Mata Atlântica tem uma grande diversidade vegetal. Nelas incluem florestas, como a umbrófila densa, que é mais caracterizada por árvores que têm folhas largas e é uma floresta mais exuberante. Tem as umbrófilas mistas, que é a floresta das araucárias, que é composta por muita chuva o ano todo. E tem a umbrófila aberta, que é uma área de transição entre a Mata Atlântica e a floresta amazônica. Nos solos e nas restingas tem uma vegetação costeira adaptada a solos alagadiços e arenosos, com resistência à salinidade. Nos campos de altitude tem uma vegetação rasteira em áreas montanhosas, composta por gramíneas e espécies endêmicas. Try to wipe my mind, but it still wouldn't erase the ache. Falando do ponto de vista hidrográfico, a Mata Atlântica é importante para o Brasil, pois é responsável pelo abastecimento de algumas das mais importantes bacias hidrográficas do país. As principais bacias hidrográficas incluem as do Paraná, Rio São Francisco, Tietê, Paraíba do Sul, Ribeira do Iguape, Paranapanema, Itapocu e muitas outras que atravessam vários estados, como o de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Bahia. Esses rios são importantes para o abastecimento de água, a produção de energia por meio de usinas hidrelétricas e a agricultura, que é importante para mais de 100 milhões de habitantes do Brasil. A Mata Atlântica desempenha um papel importante na gestão desses rios. As matas que cobrem as encostas e margens formam a chamada mata ciliar, importante para a qualidade da água. Essas florestas funcionam como filtros naturais, retendo sedimentos e poluição, evitando o assoreamento dos rios, a erosão das margens e garantindo um fluxo constante de água, que é essencial para o abastecimento e o controle das cheias. Além disso, as raízes das árvores ajudam a escoar a água da chuva e repor as águas subterrâneas e a garantir a disponibilidade de água na estação da seca. Um exemplo é o Rio São Francisco, que nasce na reserva natural da Serra da Canastra, e sua bacia cobre uma grande área do sudeste e nordeste do Brasil. Sua água é importante para a irrigação agrícola, abastecimento urbano e geração de energia hidrelétrica. Outro rio importante é o Paraná, que atravessa estados do sul e sudeste e serve como fronteira natural entre o Brasil e a Argentina. O Vale do Rio Paraná ocupa a maior parte da região central do Brasil e é uma das maiores fontes de água potável do país. O Tietê, que atravessa a cidade de São Paulo, é um exemplo de rio cuja qualidade depende diretamente da preservação da Mata Atlântica às suas margens. No entanto, a poluição ambiental e o desmatamento em áreas protegidas ao longo do rio Tietê
causaram sérios problemas de qualidade da água, exigindo esforços contínuos de restauração. Os rios que cortam as montanhas e morros da Mata Atlântica, como o Ribeira do Iguape e o Paraíba do Sul, têm funções importantes para o equilíbrio ambiental, como o controle de enchentes e a manutenção de habitats naturais. O Ribeira do Iguape, por exemplo, é um rio que nasce na densa vegetação da Mata Atlântica e é conhecido pela sua biodiversidade, importante para o ecossistema da região e para o abastecimento de água de diversas cidades do litoral paulista. Por fim, o sistema hidrológico da Mata Atlântica está integrado ao ciclo hidrológico global. A evaporação da vegetação florestal afeta a umidade do ar e, portanto, afeta a precipitação na maior parte do Brasil. E a proteção de florestas e das matas marginais é importante não apenas para a saúde dos rios e dos organismos vivos, mas também para a preservação do clima e do abastecimento de água em grandes partes do estado. Falando um pouco mais sobre esse incrível bioma brasileiro, vou falar um pouco agora sobre a fauna. A Mata Atlântica é um bioma que se estende por cerca de 3.300 quilômetros ao longo da costa brasileira, cobrindo inicialmente 17 estados, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Originalmente, o bioma cobria cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados, mas, devido ao desmatamento e outras formas de degradação, restam hoje apenas 7% de sua cobertura original. A Mata Atlântica é considerada uma das florestas mais biodiversas do planeta, e sua preservação é crucial tanto para o equilíbrio ambiental quanto a qualidade de vida de populações que dependem dela. A fauna da Mata Atlântica é notoriamente rica e diversificada, com destaque para várias espécies endêmicas, que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Dentre os mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes que habitam essa região, muitas estão ameaçadas de extinção, devido à perda de habitat, caça ilegal, tráfico de animais e degradação ambiental. A seguir, alguns exemplos notáveis. Começando pelos mamíferos, temos a onça-pintada. Este felino carnívoro é um dos maiores predadores da Mata Atlântica e é conhecido por sua força e habilidade de caça. A onça-pintada é fundamental para o controle da população de outros animais, mantendo o equilíbrio do ecossistema. Infelizmente, sua população está em declínio devido à caça ilegal e à destruição de seu habitat natural. Seguido da onça-pintada, temos o mico-leão dourado. Endêmico da Mata Atlântica, esse pequeno primata foi inicialmente considerado à beira da extinção, mas tem mostrado sinais de recuperação devido a esforços de conservação. Sua sobrevivência depende da preservação das florestas em que vive, que estão cada vez mais fragmentadas. Temos também o muriqui. O muriqui é o maior primata das Américas. É outro exemplo de mamífero endêmico ameaçado. Ele desempenha um papel vital na dispersão de sementes e na manutenção da biodiversidade. Seguindo os animais ameaçados de extinção, temos as aves, como a arara azul. Esta é uma das aves mais icônicas da fauna brasileira, mas está em perigo crítico. O tráfico de animais e a perda de habitat devido ao desmatamento são as principais ameaças a essa espécie. Ainda no grupo das aves temos o tucano. Conhecido por seu bico grande e colorido, o tucano é um dos símbolos da Mata Atlântica. Apesar de ser mais comum que outras espécies ameaçadas, ainda sofre com a perda de habitat. Seguido de anfíbios e répteis, temos a rã de vidro. Encontrada nas regiões montanhosas da Mata Atlântica, essa espécie de rã é famosa por sua pele translúcida, o que torna uma das muitas espécies endêmicas que sofrem com as mudanças climáticas e a destruição do seu habitat. Temos também a cobra coral. As cobras corais da Mata Atlântica são outro exemplo de répteis ameaçados. Embora elas desempenhem um papel importante no controle de presas, sua população diminui à medida que suas florestas nativas são destruídas. Agora eu vou falar um pouco sobre a flora da Mata Atlântica. A vegetação da Mata Atlântica é igualmente impressionante, com mais de 20 mil espécies de plantas, das quais cerca de 8 mil são endêmicas. Esse bioma abriga uma enorme diversidade de árvores, arbustos, bromélias, orquídeas, cipós e outras plantas adaptadas a diferentes tipos de solos e climas.
Algumas das espécies mais conhecidas incluem o pau-brasil. A árvore que deu nome ao país, o pau-brasil, foi uma das primeiras espécies exploradas pelos colonizadores portugueses e está ameaçada devido ao desmatamento. Temos também o jequitibá rosa, uma das maiores árvores da Mata Atlântica, com até 50 metros de altura. O jequitibá rosa é essencial para a manutenção da biodiversidade, pois serve como habitat para diversas espécies de fauna. Sua exploração é ilegal e a perda de habitats são as principais ameaças a essa espécie. E não podemos esquecer da araucária. Encontrada no sul do Brasil, essa árvore característica da floresta subtropical é símbolo da biodiversidade do bioma. A araucária sofre com a exploração madeireira e com o avanço da agricultura. O bioma da Mata Atlântica enfrenta diversas ameaças, muitas das quais são causadas pelas atividades humanas. Algumas das principais ameaças incluem o desmatamento e a urbanização. A expansão de cidades, a construção de estradas, a agricultura e o turismo têm levado à destruição de vastas áreas da Mata Atlântica. O desmatamento prejudica a fauna e a flora e compromete serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação climática e o ciclo da água. Ainda nesse tema, temos o recente e recorrente problema que são as queimadas. O uso do fogo para limpar áreas para cultivo ou urbanização tem causado danos irreparáveis a muitas espécies e habitats. As queimadas afetam não só a vegetação, mas também a fauna que depende das florestas para sobreviver. O tráfico de animais silvestres é uma das maiores ameaças da fauna da Mata Atlântica. Espécies como a arara azul e o mico-leão dourado são caçadas e vendidas ilegalmente, prejudicando ainda mais suas populações. Apesar das ameaças, há diversas iniciativas em andamento para proteger este bioma, como criação de unidades de conservação. O Brasil tem implementado parques nacionais e reservas biológicas, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e o Parque Estadual da Serra do Mar. Essas áreas são essenciais para preservar os remanescentes de florestas e garantir a sobrevivência de várias espécies ameaçadas. Tem também o Programa de Recuperação de Habitats. Organizações como o WWF e o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, têm trabalhado na recuperação de áreas degradadas e na restauração de corredores ecológicos para permitir a movimentação e o intercâmbio genético entre as populações da fauna. E para finalizar, temos a educação ambiental e políticas públicas. A implementação de políticas públicas de preservação, como o Código Florestal Brasileiro, busca proteger áreas essenciais como as matas ciliares e os cursos d'água. Além disso, programas de conscientização sobre o uso sustentável dos recursos naturais são fundamentais para engajar a população na proteção da Mata Atlântica. Lifetime, watching it slip away. Espécies endêmicas. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta. Muitas dessas espécies de plantas e animais são endêmicas, ou seja, só existem naquele ecossistema. Os principais animais são o mico-leão dourado, que é um pequeno primata dourado, símbolo da Mata Atlântica, que ele enfrenta vários riscos devido à sua destruição de seu habitat. Onça pintada é o maior felino da América, essencial para o equilíbrio ecológico, porém ela está muito ameaçada devido à destruição do bioma. Preguiça de coleira é a preguiça exclusiva da região sul da Bahia e do Espírito Santo. Está cada vez mais vulnerável devido ao desmatamento do bioma Mata Atlântica. Sapo cururu. Sapo colorido com verrugas, ele é crucial para o controle de insetos e na dinâmica da cadeia alimentar local. Jacaré do papo amarelo é um réptil aquático com risco de extinção e ele é muito essencial para o ecossistema aquático e terrestre. Jacutinga é uma ave rara que habita as florestas densas da Mata Atlântica e ela é considerada em perigo de extinção.
Agora, as principais plantas endêmicas são o pau-brasil, que é uma árvore histórica que deu o nome do país e é símbolo da Mata Atlântica. Porém, foi muito explorado no passado e hoje está muito precária. Bromélias são plantas epitáfitas que formam microhabitats e são essenciais para a fauna local. Orquídeas são flores muito bonitas e que encantam a beleza e a diversidade da Mata Atlântica. Elas se adaptam muito bem ao ambiente, porém, devido ao desmatamento, estão acabando. A araucária é uma árvore conífera do sul do Brasil, associada ao clima subtropical e ao ecossistema rico em biodiversidade. O palmito jussara é uma planta vital para várias espécies, mas ameaçada devido à exploração do seu palmito, essencial para a alimentação de muitos animais. Agora, por que proteger a Mata Atlântica? A Mata Atlântica, ela abriga muitas espécies únicas de animais, de plantas e que fazem parte de um ecossistema complexo e integrado. E com a destruição desse bioma, pode levar à extinção de muitas espécies e causar um desequilíbrio enorme ambiental. O que podemos fazer para ajudar a Mata Atlântica? Conscientizar, divulgando a importância da Mata Atlântica e suas espécies, economizar na água, reduzir o consumo, porque consumir de forma consciente ajuda a diminuir a exploração dos recursos naturais e apoiar projetos de conservação. Existem diversas iniciativas dedicadas à proteção da Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica é um bioma indispensável, cuja conservação depende de todos nós e precisamos preservar as espécies e garantir o equilíbrio ambiental e a qualidade de vida, tanto para a gente quanto para os animais e plantas.